Namaskar, bem-vindos ao canal Índia Sem Limites. Meu nome é Tarsila e hoje eu quero explicar para você a respeito dos conflitos que aconteceram ano passado na fronteira da China e da Índia. Pois é, se você não ficou sabendo disso, eu vou te contar o que aconteceu, porque muitas pessoas nem ficaram sabendo, né? Acredito eu. Acontece que há um ano atrás, no dia 5 de maio de 2020, se iniciaram alguns conflitos ali na fronteira da China e da Índia, na região de Caxemir. E eu vou explicar para vocês o porquê que isso aconteceu e o que aconteceu. Na verdade, aqui no canal eu não gosto de trazer assuntos políticos, são assuntos meio delicados, né? Porque a gente sempre acaba pendendo para um lado político, né? Acontece. Eu, por exemplo, tenho o meu lado político, a minha visão política, mas eu não gosto de expor aqui, né? Mas enfim, é um assunto que eu acho importante expor, independente do que as pessoas acharem. Bom, esses conflitos se iniciaram dia 5 de maio de 2020 e o que acontece, né? Por quais motivos que eles começaram a acontecer? Porque na verdade lá para o final de 2019, a China começou a construir algumas coisas ali próximo da fronteira da Índia e da China. Estradas, algumas coisas do tipo, né? Começou a realizar algumas obras. Daí, no início de 2020, a Índia também começou a realizar algumas obras de estradas e pontes, ali também próximo da fronteira. Mas a China veio com o papo de que aquelas construções eram unilaterais, que a Índia não havia avisado o governo da China sobre aquelas construções. Daí começaram esses conflitos, né? Mas na verdade o que aconteceu, né? A Índia tinha interpretado dessa forma: se a China está fazendo essas obras aqui próximo da fronteira, nós também faremos, né? Por que não? Mas é aquela história: a China quer fazer, mas não quer deixar os outros fazerem. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Alguns conflitos começaram a ocorrer e dia 5 de maio, né, esses conflitos começaram, como eu disse, e depois no dia 15 de junho aconteceram algumas mortes. Cerca de 20 soldados indianos morreram e não se sabe quantos chineses morreram, porque o governo da China não quis divulgar. Mas, na verdade, o que aconteceu, né? Eles começaram a se atacar com pedras, porque em 1996 os dois países assinaram um acordo dizendo que não haveria armas de fogo ali na fronteira. Mas no dia 7 de setembro isso mudou um pouco, porque aconteceu sim troca de tiros. Mas na verdade, essa historinha toda da China ter se incomodado com o fato da Índia estar construindo ali algumas pontes e estradas próximas da fronteira foi só uma desculpa para um conflito que já é mais antigo do que essa história toda, que é conflito de fronteira. Porque tudo começou lá para a década de 50, né, em 1950, quando a China invadiu o Tibete. A Índia se incomodou com isso e eles mandaram uma carta para a China tentando negociar, tentando fazer um protesto, dizendo que aquilo não era muito legal, porque que eles estavam invadindo o Tibete assim, né? Enfim, mas a China não ouviu e só aumentou cada vez mais a brutalidade. Em 1954, o primeiro-ministro da Índia, daquela época, que se chamava Jawaharlal Nehru, nossa, eu sempre erro ao falar esse nome, agora eu consegui, cara. Bênção de Deus. Eu sempre erro quando eu falo esse nome, Jawaharlal Nehru. Difícil. Ele questionou por que em alguns mapas da China estavam mostrando ali que 120 mil quilômetros quadrados de território indianos eram na verdade da China. Entende? Alguns mapas da China estavam mostrando ali que território que na verdade pertencia à Índia eram na verdade chineses. Daí ele questionou a China, por que disso, né? Por que a China estava mostrando ali que um território indiano era na verdade da China? Daí o governo chinês meio que, né, não soube responder muito bem, se esquivou para lá, se esquivou para cá e disse que os mapas estavam errados. E em 1959 houve uma revolta lá no Tibete liderada por Dalai Lama, né, o atual Dalai Lama, que hoje mora em Dharamshala, na Índia. Inclusive eu visitei, eu estive lá em frente da casa do Dalai Lama, mas eu não consegui tirar foto com ele porque precisava agendar uma reunião, né, agendar um horário com ele.
Foi uma pena, porque eu queria muito ter tirado uma foto com ele, pelo menos. So now we are inside the monastery and this is the house where Dalai Lama lives. But I think we are not able to see him. Mas enfim, né? Então em 1959 teve esse conflito aí no Tibete, essa revolta popular, mas os tibetanos perderam e alguns tibetanos ficaram lá no Tibete, né? Vivendo daquele jeito, né? Com o governo chinês sendo autoritário. Mas alguns outros tibetanos fugiram para a Índia, eles se refugiaram na Índia. Né? A Índia estava de braços abertos para eles e eu admiro a Índia por isso que eu amo tanto a Índia, cara. Eu amo demais. E daí o Mao Tse-tung, que era o líder da China naquela época, ele ficou putaço, ele ficou assim, entendeu? Super bravinho, porque a Índia abriu os braços para aqueles refugiados do Tibete. Tanto é que a China, na época, chegou até a pedir para a Índia que eles devolvessem o Dalai Lama para que eles pudessem executá-lo, mas a Índia disse não. Ele vai ficar aqui junto com esses outros tibetanos, porque nós somos legais. Inclusive, né, os tibetanos têm aí algumas comunidades espalhadas pela Índia, principalmente no norte da Índia, né, ali na região de Dharamshala, como eu falei, que é uma cidade assim quase que 100% tibetana, né, e também ali no estado de Uttarakhand tem muitos tibetanos vivendo ali naquela região das montanhas. Bom, e como eu estava dizendo, né, o Mao Tse-tung ficou meio putinho da vida e daí o que aconteceu, né? Alguns conflitos começaram a acontecer, eles começaram a ficar bem bravinhos com a Índia, entendeu? O governo da China. E daí, em 1962, aconteceu um conflito chamado China-India War, que foi basicamente uma guerra que durou um mês, né? Foi um conflito, não sei se eu posso chamar de guerra, mas o próprio nome diz China-India War, então eu posso chamar de guerra, acredito eu, né? Foi uma guerra que durou cerca de um mês ali, justamente para disputar território. A China queria de todo jeito dizer ali que o território tanto de Caxemir como de Arunachal Pradesh pertencia a eles. Porque sim, a Índia não faz somente uma fronteira com a China, faz duas. Existe também uma outra fronteira que fica ali no estado de Arunachal Pradesh, na Índia, e faz fronteira com o Tibete. Mas como eu disse, né, a China invadiu o Tibete, então diríamos assim que o Tibete é um território da China, né? Então diríamos que existem ali duas fronteiras entre a Índia e a China. E, cara, a China sempre implicou com essa questão das fronteiras, porque eles sempre dizem que tem ali uma parte do território indiano que é deles, tanto ali de Arunachal Pradesh como ali da região de Caxemir. Então, essa guerra de um mês, né, que eu falei para vocês, foi por isso. E agora voltando para os tempos atuais, né, de 2020, 2021, depois que aconteceram esses conflitos ali, onde eu disse que alguns soldados indianos morreram no ano passado, de 2020, houve protestos em massa dos indianos expulsando empresas chinesas da Índia, expulsando tudo que era chinês da Índia. Eles simplesmente pegaram produtos da China, celulares da China e começaram a queimar na rua mesmo, ao ar livre. Pegaram posters com a cara, né, com o rosto do atual presidente da China, o Xi Jinping, e começaram a queimar posters, começaram a queimar a bandeira da China. E daí eles se uniram com os tibetanos, como eu falei, tem muitos tibetanos refugiados que moram na Índia até hoje, né? Descendentes desses tibetanos também. Então, os tibetanos e os indianos simplesmente se uniram em vários protestos que aconteceram por todo o país e resultou em um boicote gigantesco, tanto de aplicativos chineses como de produtos chineses, né? Muitas empresas da China foram expulsas da Índia e dizem que mais de 200 aplicativos da China foram expulsos também da Índia. Eles expulsaram vários aplicativos famosos, como TikTok, Alibaba e um outro que se chama Weibo, não sei como que se fala, mas enfim. Só tô interrompendo aqui a edição de vídeo para dizer que se você quiser comprar essa camiseta aqui, pode ir lá no Instagram da minha loja, que eu vou deixar aqui do lado. É uma camiseta que apoia o movimento Free Tibet, que basicamente, traduzindo, significa Tibete livre, né? Justamente porque eu apoio esse movimento. Eu acho que o Tibete tem que ser livre
da China. Então, se você também apoia esse movimento, tem essa camiseta aqui para você comprar. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que os indianos estão certos? Vocês acham que eles estão exagerando? O que vocês acham? Eu, sinceramente, acho que cada país deveria ter sua soberania, né? Cada país deveria produzir os seus próprios produtos ao máximo. Claro que sempre tem um produto ou outro que a gente importa e exporta, mas assim, eu acho que de fato esse negócio de Made in China, eu não acho muito legal. Eu acho que no Brasil, por exemplo, deveria ter aí muitos produtos made in Brasil. Na Índia deveria ter muitos produtos made in India. Eu acho que cada país deveria ter aí suas fábricas produzindo seus próprios produtos, né? O que vocês acham sobre isso? A minha opinião é essa, e eu sei que vai ter gente me julgando. Bom, eu espero que tenha ficado bem clara essa explicação a respeito dessa questão aí, desses conflitos da Índia com a China. Já era para eu ter feito esse vídeo ano passado, quando isso tudo estava acontecendo, mas eu acabei não fazendo, né? Mas agora que eu estou mais ativa no canal, eu fiz pra vocês, já que fez um ano, né, de conflito, que esses conflitos se iniciaram, então eu resolvi fazer esse vídeo. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que vocês possam receber as notificações de meus próximos vídeos. Se inscrevam e sigam-me nas redes sociais que estão aparecendo aqui ao lado. E eu vou ficando por aqui, gente. Namaskar e até a próxima. Tchau!